Ademir Bendini, ex-presidente da Petrobras, foi condenado a 11 anos de prisão pelo juiz Moro por crimes que teriam sido praticados na Lava Jato. De acordo com o Ministério Público, Bendini teria recebido em 2015 3 milhões em propina da Odebrecht para facilitar contratos entre a empreiteira e a Petrobras. Ainda, segundo a denúncia, quando comandava o Banco do Brasil, Bendini teria pedido 17 milhões à Odebrecht para beneficiar a empresa, mas não teria recebido todo esse valor. Essa pena de 11 anos foi reduzida para 7 anos, 9 meses e 10 dias de prisão no TRF4, quando foi julgado parcialmente procedente um recurso de apelação. A prisão ocorreu em junho de 2017 e em abril deste ano Bendini foi solto por decisão da segunda turma do STF sob a fundamentação de que a prisão preventiva, o tempo da prisão preventiva, já estava com excesso de prazo. No dia 27 de agosto agora, passado, a segunda turma resolveu anular a sentença prolatada pelo juiz Moro, atendendo a um recurso da defesa. A argumentação da defesa foi no sentido de que, nas alegações finais, fase que antecede a denúncia, todos os réus se manifestaram ao mesmo tempo, em prazo comum, e que isso não poderia ocorrer, porque como a condenação se baseou em delação premiada obtida no mesmo processo, Bendini deveria ter se manifestado por último, até por conta do princípio do contraditório. O relator da Lava Jato, o ministro Edson Fachin, votou no sentido de que aquele que delata não é parte da acusação e, por conta disto, não deveria se manifestar primeiro e o delatado por último. Afinal, todos os réus são réus, nada mais. Após o voto desfavorável do ministro Edson Fachin, votou o ministro Ricardo Lewandowski e, divergindo do ministro relator, deu o voto para prover o recurso da defesa, porque, abre aspas, réus delatores não podem se manifestar por último em razão da carga acusatória, que permeia suas acusações, ferem garantias de defesa, instrumentos que impeçam o acusado de dar a palavra por último. Depois veio o voto do ministro Gilmar Mendes, que concordou com o voto anterior e se manifestou no sentido de que a abertura de alegações finais do colaborador deve ocorrer em momento anterior aos delatados. A abertura para alegações finais deve se dar de modo sucessivo ao ver do ministro. E ele reconheceu que o tema é difícil, porque a questão se coloca a partir dessa via crucis nova, por conta do uso do Instituto da Colaboração Premiada e desse aprendizado institucional que estamos a desenvolver. Até aqui o placar já estava 2-1 para anular a decisão do juiz Moro. Em seguida, votou a ministra Carmen Lúcia pela anulação da condenação de Bendini, porque, no seu entendimento, os delatados têm o direito de falar por último. E disse, abre aspas, nós temos processo penal, a acusação e o acusado. E os acusados estão na mesmíssima condição. Nesse caso, temos uma grande novidade no direito. O processo chegou onde chegou por causa do colaborador. Não vejo que estejam na mesmíssima condição. Fecha aspas. Essa é a primeira sentença da Lava Jato prolatada por Moro que é anulada. Muito bem. Essa decisão abre precedentes para anular outros processos, inclusive os da Lava Jato, quando o delatado e delator estejam no mesmo processo e tenham se manifestado em prazo comum ao mesmo tempo antes da sentença. Essa é a pergunta que tem sido feita por todos. É uma preocupação da força-tarefa da Lava Jato também. De fato, na Lei de Delação Premiada e no Código de Processo Penal, não há a ordem em que devam ser ouvidos os réus em ações penais que tenham delação premiada e que haja delator e delatado. Esse precedente, criado pela segunda turma do STF, não tem efeito nos demais processos que estão em andamento e que têm a mesma situação, porque deverão ser analisados caso a caso. Lógico, não há efeito erga omnes. Se a primeira turma do STF se manifestar nos recursos, decidindo de forma diferente, ou se a Procuradora-Geral da República hoje recorrer, o tema terá que ser analisado no plenário do STF. É isso. Uns comemoram, outros se lamentam
E nós, os jurisdicionados, nos sentimos num fogo cruzado jurídico. E a bola foi para escanteio.